Mas agora a gente fala de dólar, porque depois de 4 meses de queda, analistas passaram a prever uma leve recuperação do dólar americano no mercado global. Vamos falar agora com a Berenice Danck, sócia da Danck Consultoria e especialista em câmbio também, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse cenário. E antes da gente fazer essa projeção do quanto que talvez esse cenário possa trazer um dólar um pouco mais alto nos próximos meses, a gente teve um cenário no dia de hoje especificamente que muda um pouco essa dinâmica. Queria entender a sua percepção, Berenice, diante desse cenário das tarifas da Suprema Corte, que agora terminam com as tarifas por parte aí de Donald Trump. Queria entender o quanto que isso impacta o dólar, porque a gente já viu ele voltando para o patamar dos 5,17, né? Bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigada, Muriel. Bem, realmente hoje o dólar já começou a responder a essa decisão da Suprema Corte Americana, né? Foi uma derrota dura para Trump e aí o primeiro movimento que a gente viu foi de uma taxa de câmbio caindo, chegando a um patamar de volta ali na casa dos 5,18 e nesse momento já voltando para perto dos 5,20. Mostra que o mercado sempre tem aquela reação inicial, né, que enfim, de um pouco de exacerbação, e depois, aos poucos, os ânimos se acalmam, né, e aí o fundamento volta a dominar. E do ponto de vista de fundamento, a gente continua acompanhando, né, muitos participantes do mercado que acreditam ainda bastante nessa banda de câmbio entre 5,20 e 5,50. Já era a nossa expectativa desde o final do ano passado. É claro que o segundo semestre tem um período de eleições, ainda tem muitas questões geopolíticas, aí, tanto no cenário internacional quanto nacional, que podem trazer talvez o câmbio mais para o patamar de 5,50, eventualmente até um pouquinho acima disso, como chegamos a ver nos últimos meses. Mas são vários fatores aí e, como a gente costuma dizer, a única certeza é que teremos volatilidade, ou seja, que esse vai e vem segue importante e forte e reagindo muito a esses eventos e situações internas e externas. Talvez prever o dólar seja o movimento mais ingrato, né? Mais difícil de fazer, ainda mais diante desse cenário, por exemplo, de tarifas, porque a gente viu o que aconteceu ano passado, né, Berenice? A gente tinha uma expectativa de um dólar talvez se mantendo na casa dos R$6 lá no começo do ano. Foi o oposto do que a gente viu, ainda mais com as tarifas de Trump. A gente viu o dólar derretendo ao longo do ano de 2025 e agora tem esse cenário aí de talvez um fortalecimento, mas tem aí essas coisas que podem acontecer e que fazem com que o dólar acabe enfraquecendo. Eu queria entender qual o cenário que você enxerga olhando especificamente para a semana que vem e fazendo uma projeção um pouquinho mais curta, levando em consideração esses desdobramentos. A gente tem previsão, inclusive, de que Donald Trump fale logo mais, dentro dos próximos minutos, inclusive, o quanto que isso pode vir a impactar se ele anunciar, por exemplo, um novo movimento com relação às tarifas. Dinâmica de curto prazo, como você mesmo disse, difícil prever, mas alguma coisa em torno dos 5,20 me parece o cenário mais provável, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, em função dessas dinâmicas que a gente está vendo. O mercado sempre faz uma super precificação, né, no primeiro momento, ali nos primeiros minutos, reagindo à notícia, mas aí falando um pouquinho do fundamento, né, e pensando talvez num horizonte um pouco maior do que apenas a semana que vem, a gente precisa lembrar que agora a gente tem tido, né, nesse ano de 2026, um fluxo cambial que é positivo para o Brasil, principalmente no que tem de balança comercial. Então, entrada de dólar sempre ajuda o câmbio a ficar mais baixo, mas, por outro lado, no segmento financeiro, a gente teve saída líquida, então teve um pouco de dólar saindo e vamos lembrar que a questão dos juros sempre também impacta esse fluxo, essa entrada e saída de recursos. Então, enquanto a gente mantém nosso juro alto por aqui e o juro americano também segue inalterado, a gente mantém essa relação risco-retorno, interesse do investidor pelo país. A gente tem um fundamento interno que ainda depende de algumas lições de casa, né, e de um melhor equilíbrio fiscal para ficar mais positiva, e isso, por exemplo, poderia ser algo a fazer o câmbio ficar ainda menor do que esse nível de 5,20 que a gente tem visto mais recentemente. Mas
como o mercado costuma comentar, né, a gente já viu o câmbio testando e tentando ficar abaixo desse 5,20 e rapidamente retomando a esse patamar que parece agora ter sido então um novo patamar de curto prazo. A tendência média seria voltar para os 5,50. E isso, claro, poderia ser um cenário se a gente tiver uma piora muito importante do contexto externo, né, uma piora, digamos, da percepção de risco e do humor dos investidores. Muito bem, Berenice Danck, sócia da Danck Consultoria, especialista em câmbio. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes para a gente conversar mais e entender um pouco sobre esse cenário cambial. Obrigada a você, Muriel. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.